Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao lançamento do livro bicentenário do término da Inquisição Luso-Brasileira. Há 2 séculos eram extintos os tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Por quase 300 anos, milhares de pessoas consideradas hereges, inclusive brasileiros, foram deportados, processados, julgados, condenados e muitos tiveram como destino as fogueiras da Inquisição. Para marcar a data do bicentenário do término da Inquisição, o Museu da História da Inquisição está lançando o livro Bicentenário do Término da Inquisição Luso-Brasileira. Escrito em português e em inglês de forma didática e elucidativa, o livro contém mais de 150 imagens do acervo do museu, representando um tributo ao legado dos cristãos novos no Brasil colonial. Neste momento, nós teremos a palavra do diretor do Museu da História da Inquisição e editor do livro comemorativo, professor Tiago Zandona Guimarães. Obrigado, Matheus. Boa noite. Então, eu estou aqui em nome da diretoria do museu para desejar e agradecer já a oportunidade de estar participando desse grande evento. E para mim, particularmente, é um privilégio muito grande, porque eu estou aqui na diretoria do museu desde o ano de 2012, e eu sei que esse museu já nasceu dentro de um propósito muito importante e baseado em 3 fortes pilares. O primeiro pilar é a questão histórica. Então nós sabemos que o museu hoje ele tem uma importância muito grande em passar essa história que foi omitida durante séculos. Então hoje nós temos ali um público muito grande de escolas, faculdades, seminários, onde que nós podemos passar um pouquinho dessa importante história dos cristãos novos para a colonização brasileira. O segundo pilar é a questão cultural. Nós sabemos também que hoje o museu ele agrega grandes valores ali, pinturas, gravuras, um importante acervo que vai contar um pouquinho dessa história dos cristãos novos. E por último, e não mais aí importante, que o combate à intolerância. Então hoje nós sabemos que esse combate a qualquer tipo de intolerância, principalmente a religiosa, tem sido uma missão do museu. Então nós atendemos ali crianças que estão em formação e sabemos aí como que esse combate à intolerância, essa conscientização, ela é importante na formação de uma sociedade mais digna e justa. Então, desde já agradecemos e desejamos a vocês aí um ótimo evento. Muito obrigado, professor Tiago, por elucidar os principais pontos e objetivos do Museu da História da Inquisição. Neste momento, nós veremos alguns depoimentos de ilustres personalidades em decorrência deste evento de lançamento do livro Bicentenário do Término da Inquisição. Meu nome é Luiz Carlos Abrita, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, entidade cultural privada mais antiga de Minas em funcionamento, a chamada Casa de João Pinheiro. Sempre elogiei o trabalho desenvolvido pelo Dr. Marcelo Guimarães, associado efetivo do Instituto. Agora, lança ele o livro Bicentenário do Término da Inquisição Luso-Brasileira. Até o Padre Vieira, imperador da língua portuguesa, como o chamava Fernando Pessoa, esteve envolvido em um processo da Inquisição, de 1663 a 1688. Mais do que nunca, no momento atual, deveremos resguardar o respeito aos direitos humanos, tão bem delineados na Declaração Universal da ONU, e praticar os atos tendentes a alcançar os parâmetros contidos na alteridade, nos precisos termos desenvolvidos pelo filósofo Emmanuel Levinas. O Instituto Histórico é o guardião da história e se rejubila com este evento. Parabéns, Dr. Marcelo Guimarães. Parabéns, Instituto Histórico, por abrigar em seus quadros o intelectual de tanto brilho. Muito obrigado. Participo dessa solenidade que lembra o bicentenário do encerramento da Inquisição Íbero-Luso
Brasileira. Nós queremos resgatar esse momento tão importante porque nós lembramos da luta dos judeus cristãos novos, trazidos para o Brasil, mas eles tornaram essa luta uma vitória para Minas Gerais e para o Brasil, porque trouxeram com eles para o nosso país todo o conhecimento sanitário que vem da Torá, e eles trouxeram isso para as nossas Minas Gerais e para o nosso Brasil. Trouxeram também o firme acordo com a família, a defesa da família, tão fundamental, que se constituiu numa tradição muito forte nas nossas Minas Gerais. Nós lembramos da dor, lembramos dos judeus cristãos novos queimados vivos na fogueira da Inquisição, mas lembramos também da cultura, da história, do presente deixado por esses judeus cristãos novos para o Brasil e para Minas Gerais. Queria, em nome do povo de Minas Gerais, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais representa, agradecer o trabalho do Museu da Inquisição e de todos que se envolveram para escrever este livro histórico e importante de resgate da memória da presença dos judeus cristãos novos no Brasil e em Minas Gerais. Muito obrigado. Ficou o legado. No ensejo do lançamento do livro Bicentenário do Término da Inquisição Luso-Brasileira, desejo cumprimentar a todos os presentes a esta cerimônia, em especial ao Dr. Marcelo Guimarães, pelo trabalho extraordinário realizado à frente do Museu da História da Inquisição. Pude visitar o museu há quase 2 anos atrás, fiquei impressionado com o acervo do museu e mais ainda com a apresentação deste acervo feita pelo próprio Dr. Marcelo Guimarães, com riqueza de detalhes e documentação. O escopo do museu é nos levar a revisitar fatos históricos sobre a luz do respeito aos direitos humanos e à liberdade de crença, para que nós possamos evitar que fatos que aconteceram no passado possam ser repetidos. E o lançamento do livro, que celebra 200 anos do término da Inquisição Luso-Brasileira, é também um momento importante para aumentar o acervo das descrições e dos detalhes desses terríveis momentos. Saudações a todos e a todas. A história é merecedora de uma publicação desse nível sobre o fim da Inquisição Portuguesa. E mais que isso, que situa os cristãos novos no bojo do reconhecimento de seu papel colonizador enquanto segmento da população luso-brasílica. Por sua ancestralidade judaica, durante seus quase 300 anos de funcionamento, a Inquisição levou aos cárceres do Tribunal de Lisboa em torno de 606 cristãos novos moradores no Brasil, dentre homens e mulheres, e mais cerca de 470 pessoas de origem diversa. Segundo a eminente historiadora doutora Anita Nowinski, de cujos estudos retiro tais dados, a maior parte dessas prisões ocorreu na primeira metade do século XVIII, sobretudo na década de 1730, figurando aí majoritariamente as ordens de prisão a moradores das Minas Gerais. Todos esses estudos estão fundados em registros de próprio punho dos notários e de toda a pleiade de funcionários do Santo Ofício. Graças ao avanço da informática, o corpus documental da Inquisição Portuguesa encontra-se digitalizado e disponível no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Como escrevia Alhures, os cristãos novos viveram simultaneamente a condição de grupo dominante e grupo perseguido. Eram brancos em uma sociedade cuja hierarquia social pautava-se em diferenças de cor da pele. Colonizadores vindos de Portugal ou gerações nascidas na colônia.
embora permanecesse submetido às leis de pureza de sangue, que os excluíam oficialmente de uma série de cargos e funções públicos, de participar de ordens militares, religiosas e mesmo assistenciais ou irmandades, alguns estavam bem situados econômica, social e politicamente, a ponto de podermos considerá-los parte de uma elite colonial em ascensão. Foram perseguidos, presos, torturados, por serem considerados hereges e apóstatas em potencial ao catolicismo, por serem considerados judaizantes secretos, e não estavam isentos de atitudes preconceituosas por parte do restante da população. Portanto, esse tributo que faz o Museu da Inquisição, na pessoa do Dr. Marcelo Guimarães, é mais que meritório. É necessário à nossa história. Necessário para conscientizar a humanidade a viver de forma tolerante e respeitosa com as diferenças, para que não se repitam episódios como esse. My name is Joseph Shulam. I'm from Jerusalem, Israel, and I commend Marcelo Guimarães and the Museum of the Inquisition in Belo Horizonte, Brazil, for the launching of a book celebrating the bicentennial, the 200th anniversary of the end of the Inquisition in 1821. It's an important event. It's an event that launches a book to remind us of sad events that took place for a couple of hundred years, more, of the disciples of Jesus, those who claim to be disciples of Jesus and followers of Jesus, that actually tortured, killed, burned, judged the relatives of Jesus, the Jewish people. There are events in history that must not be forgotten. And I thank God for the Museum of the Inquisition in Belo Horizonte and for its founder and leader, Dr. Marcelo Guimarães, for taking the initiative and writing this book, collecting the material for this book, and launching it in this very, very important year, the 200th year of anniversary for the end of the Inquisition, and praise God that it ended. Arnold Toynbee, the important English historian, said that if people forget history, they are destined to repeat it. And this book is a kind of reminder, a kind of medicine that reminds us as disciples of Jesus, as Jews, and as followers of the Messiah, the Son of God, that God is still and will continue to be to the end of the world, and even after that, the God of all mankind, the God who created everything in heaven and on earth, and that we as his children must behave as his children, treat each other as brothers, treat each other like the way we want to be treated ourselves. And this book, as an historical note, is functioning as a memorial for the past and as a light for the future, to keep us all tuned and focused on being what the Messiah himself, what Jesus himself wanted us to be. No more and no less. I bless the museum. I bless the ministry of the museum. I bless those who work there, and
especially the director and founder of the museum, Dr. Marcelo Guimarães of Belo Horizonte. May all glory and honor go to our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and to our Messiah, Jesus of Nazareth. In his name, Amen. Muito obrigado ao Rabino Joseph Shulam pelas suas ilustres palavras e também o nosso agradecimento a todas as autoridades, amigos do Museu da História da Inquisição, que enviaram também os seus depoimentos. Muito bem, nós teremos agora uma breve reflexão dos aspectos históricos da Inquisição sob o prisma da tolerância e da alteridade, a ser realizada pelo fundador do Museu da História da Inquisição e autor do livro comemorativo, Dr. Marcelo Miranda Guimarães, que também é meu pai. O Marcelo é engenheiro mecânico industrial, formado pelo Cefet, aqui em Minas Gerais, pós-graduado em Engenharia Econômica pela UFMG, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, também é teólogo e escritor. Foi executivo de primeiro escalão de uma multinacional alemã por 25 anos. Fundador da Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição, a Abradim, em agosto do ano 2000, e também fundador do primeiro Museu da História da Inquisição no Brasil. Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda Guimarães. Muito obrigado ao Mateus, ao meu filho Mateus, que se prontificou a ser o moderador deste evento de hoje. Gostaria de cumprimentar a todos com um caloroso shalom, boa noite. Primeiramente, nosso agradecimento às ilustres personalidades que tão gentilmente gravaram um vídeo para marcar esta histórica celebração. Ao Dr. Luiz Carlos Abrita, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Ao Dr. Valfrido Mares Guia, ex-ministro de Estado, ex-vice-governador, destacado empresário, atuando em vários segmentos na área da educação e da indústria. Ao grande amigo e irmão de longas datas, o deputado João Leite, que sempre nos honrou em nossos eventos. A amiga doutora Suzana Seifers, da Universidade Estadual da Bahia, e ao querido amigo cofundador da Abradim do Museu, o rabino Joseph Shulam, de Jerusalém, Israel. Esta casa deve muito ao magnífico trabalho acadêmico da museóloga, historiadora, pós-doutora Neuza Fernandes, que, impossibilitada de gravar um vídeo por motivo de saúde, nos enviou graciosamente uma mensagem a qual eu passo a ler. Cordiais saudações a todos, a todas e a todos. Em primeiro lugar, meu abraço saudoso ao caloroso povo mineiro. Nesta data tão especial, cumprimento o Dr. Marcelo Guimarães e a toda a sua guerreira e simpática família. Lembro quando se iniciou essa luta de evidenciar, para que nunca mais se repitam, os horrores da Inquisição. Relembro os dias e noites da fundação da Abradim, no dia 9 de agosto do ano 2000, aqui em Belo Horizonte, com a inauguração de exposição no salão lotado do Hotel Sol. Tudo idealizado pelo Dr. Marcelo Guimarães. A convite dele, fiz palestra sobre o sofrimento dos cristãos novos. Por 3 dias, o sucesso da mostra se repetiu. Cumpríamos nossa obrigação cívica de inserir na nossa historiografia fato tão marcante e triste como a atuação do Santo Ofício no Brasil e, em particular, em Minas Gerais. Tenho orgulho de ter minimamente participado. Anos de luta foram exitosos com a inauguração do Museu da História da Inquisição em agosto do ano 2012. E são coroados hoje com o lançamento desse importante livro. Desejo muito sucesso à obra do bicentenário do término da Inquisição Luso-Brasileira e parabenizo o Dr. Marcelo Guimarães pela tenacidade e por essa indiscutível vitória histórica. Nosso agradecimento carinhosamente à doutora Neuza Fernandes, nossa amiga, durante décadas tem nos dado total apoio. Um agradecimento especial que
que eu preciso e devo fazer ao meu filho Tiago Zandona Guimarães, que foi o diretor editorial deste livro, cabendo a ele a toda a organização e coordenação da nossa competente equipe, Marília, a Margarete, a Débora, Ana Dias, Dr. Lucas, que também é meu filho, Renato Domingos, que não mediram esforços para que este livro fosse concluído na data. Ao Lucas Dornas, Catarine, pela arte, fotografia e diagramação, a Brigitte Teichrieb de Castro, pela revisão para a tradução para o inglês, e meu muito obrigado. Meu muito obrigado também àqueles que contribuíram generosamente, possibilitando a publicação desse livro, e de maneira muito especial, meu muito obrigado ao meu filho Mateus, que é presidente do Ministério Ensinante Sião, e a toda a diretoria que ele representa, pois esse ministério tem sido o mantenedor principal desta casa. Minhas prezadas senhoras, meus prezados senhores, amigos que nos acompanham esta live, pelo nosso canal de YouTube e também pelo canal Instagram, boa noite e obrigado por sua participação. Sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a apresentação do nosso livro, que marca a data do bicentenário do termo da Inquisição, abolida pela Corte Constituinte de Portugal, exatamente no dia 31 de março de 1821. O Museu da História da Inquisição, através da Câmara Municipal, propôs a criação do Dia em Memória às Vítimas da Inquisição, instituído pela Lei Municipal número 10.805, em março de 2015, de autoria do vereador Juliano Lopes. Sempre me perguntam por que eu criei um museu que retrata fatos históricos tão tristes que todos querem esquecer. Também me perguntam se é ético de minha parte em trazer à tona erros históricos da Igreja Católica. Eu, em primeiro lugar, esclareço que nosso foco não está naquele que foi o agente principal da Inquisição, mas sim em revisitar os registros históricos que possam nos levar a uma análise e reflexão quanto à tolerância, à alteridade necessárias para um estável e harmônico convívio social, respeitando a liberdade e ao direito de crença. Eu penso que perdão e ação amenizam a consequência da culpa pelos erros históricos e abrem portas para um promissor horizonte. É nessa perspectiva de construir um novo horizonte melhor e mais seguro para todos é que relembramos este dia 31 de março. A propósito, o Papa João Paulo II, em visita a Israel em 2004, expressou seu sentimento de tristeza em relação à Inquisição, expressando seu desejo de conserto e reconciliação. Sob este prisma do combate à intolerância e à discriminação é que celebramos este bicentenário de seu término. Há 2 séculos, os deputados das Cortes Constituintes de Portugal aprovaram o decreto-lei que extinguiu os tribunais do Santo Ofício da Inquisição, destacando a brilhante participação do deputado Francisco Simões Margioque, dando continuidade ao trabalho iniciado de Marquês de Pombal, que extinguiu os autos de fé nos meados do século XVIII. Assim, por quase 3 séculos, milhares de pessoas consideradas hereges, judeus, bruxos, magos, curandeiros, apóstatas, sacrílegos, etc., foram processadas, julgadas, condenadas e executadas nas fogueiras inquisitoriais. Dentre os considerados hereges, os cristãos novos, ou seja, judeus obrigados à conversão forçada ao catolicismo, foram os mais perseguidos e processados devido aos seus bens que eram confiscados até a sua 5ª geração. Na minha interpretação, a intolerância não nasce de um dia para o outro, mas ela precisa de um longo tempo de gestação. Ela se inicia com uma simples e até mesmo ignorada acepção. Isto é, quando se separam pessoas por critérios do tipo raça, cor, etc. Esta atitude
pode evoluir rapidamente para o preconceito, quando há um sentimento hostil, apressado, preconcebido, implicando um julgamento precipitado. E se não tratarmos o preconceito, este com certeza irá resultar numa discriminação que já transgride os direitos do semelhante, levando a ações de exclusão e, por fim, nasce a intolerância, como sendo um somatório dos estágios anteriores, se solidificando na mente, alimentando assim o fundamentalismo, a inflexibilidade, o fanatismo, gerando por fim a violência, guerras e as consequentes perdas irreparáveis. Partindo do fato que mais de 70% das vítimas da Inquisição foram cristãos novos, judeus, que foram obrigados à conversão forçada ao catolicismo, sem menosprezar os outros também considerados hereges pela Inquisição, como os curandeiros, os bruxos, magos, bígamos, os apóstatas, os sacrílegos, por exemplo, percebe que o preconceito e atos intolerantes contra os judeus deu-se nos primórdios do catolicismo, quando vários concílios se posicionaram contra o judaísmo e contra o povo judeu, já em diáspora. Nesta época surgiu a afirmativa que os judeus foram assassinos de Cristo e, por isso, foram acusados de deicídio. Nosso museu tem chamado a atenção para os riscos do fundamentalismo, que em excesso leva ao fanatismo religioso. Percebe-se que uma religião, ou melhor, percebe-se que as religiões que apregoam regras extremamente rígidas e fortes são aquelas cujas narrativas, na maioria das vezes, são confusas e dúbias. A obediência a um credo deve vir sempre acompanhada da compaixão, quer seja a denominação religiosa. Como dizia o rei Davi, o trono de Deus está assentado sobre a justiça e juízo, juntamente com a misericórdia e a verdade. Percebo que são valores que trazem equilíbrio, afastando das atitudes intolerantes, pois somente a verdade deve ditar a justiça e o juízo, e as sentenças decorrentes destas devem vir acompanhadas da misericórdia. Percebe-se claramente que a intolerância religiosa foi o ponto principal da Inquisição, cujo preconceito contra o povo judeu, bem como o desrespeito do direito de crença de um cidadão que agisse ou pensasse diferentemente da Igreja de Roma. Portanto, revisitando esses fatos históricos, podemos constatar as raízes da intolerância que vieram se consolidando através do tempo, engendrando as cruzadas da Idade Média, a instituição da Inquisição no final do século XV e início do século XVI, que foram o berço de outras intolerâncias que ocorreram nos séculos seguintes, como os pogroms soviéticos, as diversas guerras por motivos raciais ao redor do mundo e até mesmo o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido também como Holocausto. Talvez o maior erro do que pensar que Deus mandava matar hereges, como os judeus, os bruxos, os curandeiros, os magos, em defesa de uma doutrina, acredito eu, pessoalmente, que o maior erro da Inquisição era agir contra a própria doutrina, pois é inconcebível que uma religião cristocêntrica, galgada no maior mandamento de Jesus, que foi amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, se propusesse a matar, queimar cruelmente pessoas. Tal erro se agrava ainda mais quando olvidaram que o cristianismo tem as suas raízes no próprio judaísmo, sendo que seu livro de fé e de crença, a Bíblia, foi escrita por judeus, ou seja, pelos profetas, pelos apóstolos. O médico Lucas foi o único autor de um livro da Bíblia entre os outros 65 autores que não era judeu. Portanto, a Bíblia é quase 100%
judaica. Tal grau de intolerância negou a própria sorte, ignorou seus próprios fundamentos e origens. O erudito padre Antônio Vieira captou bem o espírito da Inquisição quando disse que, abre aspas, o tribunal da Inquisição é o lugar onde os inocentes padecem e os culpados triunfam. Fecham-se aspas. Percebe-se que a Inquisição caminhou em sentido contrário aos princípios antropológicos, cuja essência não está só em reconhecer as múltiplas formas de viver, mas também respeitando cada uma delas, sem discriminá-las ou crer na superioridade de uma sobre a outra. O antropólogo inglês Timothy Ingold, citado pela doutora Ana Cláudia Cavalcante, em sua tese diz que a antropologia precisa ser mais educativa do que etnográfica e que deve apresentar pelo menos 4 características como ser generosa. Aqui significa generosidade de emprestar os ouvidos para realmente ouvir o outro. A antropologia também tem a característica de ser infindável, ou seja, no sentido de não limitar o caminho. Também deve ser comparativa ao reconhecer as várias formas de estilos de vida. E crítica, não se conformando com a situação atual. Como base nesses fundamentos, eu posso dizer que os tribunais da Inquisição se distanciaram substancialmente dessas características antropológicas. Eu creio que, sob o prisma da tolerância e da alteridade, podemos refletir e revisitar os fatos históricos da triste Inquisição, mas deixarei para outra oportunidade a continuidade desse tema. Creio que esses pontos até aqui considerados constituem o escopo da minha apresentação e que, a partir desse momento, passo a mostrar-lhes a cronologia dos fatos históricos. Então vamos aqui para despertar o interesse de todos. Eu vou apresentar o livro para vocês, porém é um livro de 170 páginas. Eu não tenho aqui como tempo, mas eu queria só mostrar aqui alguns lances em altíssima qualidade, seguindo uma cronologia desde o início da Inquisição, passando pela Espanha, por Portugal, chegando ao Brasil, depois aqui em Minas Gerais. Damos também um destaque na presença holandesa dos judeus portugueses holandeses em Recife, e aqui vocês podem ver a cronologia que vai seguindo à medida que você vai caminhando no livro. Aqui mostramos a dispersão dos judeus sefaraditas com a expulsão deles da Espanha. E assim vamos retratando a história, mostrando, comentando os fatos mais importantes, citações daquelas personalidades como Ferdinando de Laronha, conhecido como Fernando de Noronha, que foi o primeiro judeu cristão novo, melhor dizendo, de origem italiana que arrendou o Brasil, de Dom Manuel. Depois também vamos ter aí a Branca Dias, o Bento Teixeira, o primeiro poeta brasileiro, que era cristão novo. E vocês vão ver que esse livro vai se concentrar mais na presença dos cristãos novos, porque, na verdade, eles representaram 70% das vítimas da Inquisição aqui no Brasil. E esse livro também vai trazer aqui processos, números dos processos, vai trazer aqui uma listagem, principalmente de Ouro Preto, Mariana, da região, da zona da Mata Mineira, desses que foram processados e muitos dos quais mortos, como o Diogo do Vale. E assim vai. Aqui mostramos as nossas gravuras, vamos depois passar para o acervo do museu. Nós vamos aqui apresentar os objetos do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, principalmente. E, por exemplo, este aqui como se diz, um porta-joias, ou também pode ser também um porta-rapé, não é? Escrito em hebraico, feito em marfim do século XV. E assim vai. Temos também aqui um pedaço do rolo da Torá, os livros antigos, por exemplo, aqui um calendário escrito. Isso é muito importante, porque naquela época o judeu
português que foi para a Holanda, escapando da Inquisição, eles, lá na Holanda, imprimiram a maioria dos documentos que nós temos no nosso museu, como, por exemplo, o calendário judaico, não é? E também os comentários de Devarim, da Torá. Aqui temos outro livro, de 1623. Esse livro trata da pureza de sangue. Eu costumo dizer que é um verdadeiro manual da Inquisição. É um livro escrito em latim, em 1623, e esse livro eu tenho feito traduções do latim e apresentado em faculdades, universidades, comentários sobre a origem da discriminação, da acepção e da intolerância durante o período da Inquisição. Em suma, aqui vocês podem encontrar, eu vou deixar que vocês possam apreciar o livro com tempo. Eu gostaria de dizer que vale a pena você, no final desse encontro, desse evento, do lançamento desse livro, você possa entrar no nosso site e fazer a aquisição dele. Será uma grande preciosidade, um documento histórico, comemorativo, e eu tenho certeza que trará muitos frutos. Bom, eu tinha preparado aqui, passar alguns slides, e eu vou me excusar de pedir perdão, que não dá tempo. São 35 slides que eu preparei sobre pedaços, partes do livro. Eu poderia rapidamente aqui passar para vocês algum ponto importante, por exemplo, a frase do Papa João Paulo II, do presidente de Portugal, Mário Soares, também pediu perdão aos judeus pelas atrocidades da Inquisição, e para como indenização, isso é importante, e o nosso museu já auxiliou mais de 300 amigos e associados da Abradim na aquisição da cidadania portuguesa, que Portugal tem dado pela Lei 30A de 2015, o direito de retorno a todo descendente de judeus ou cristãos novos de origem sefaradita portuguesa. Então, este tem sido um dos nobres papéis aqui do nosso museu, auxiliando na restauração, devido ao nosso grande número de registros, arquivos que nós temos da Torre do Tombo. Através de processos genealógicos é possível você ter uma prova que você descende de um cristão novo e Portugal vai lhe reconhecer. O caminho é um pouco longo, mas só dos nossos associados já foram 300. E temos conhecimento que Portugal já aprovou mais de 20 mil processos de cidadania portuguesa. Bom, um tema para uma outra palestra eu proponho aqui é analisar as causas da Inquisição, porque quando a gente conhece as causas da Inquisição, nós vamos ver aonde eles erraram, ou seja, o que motivou o sustento da Inquisição ter durado 3 séculos. Não é? Então tem aí as causas religiosas, as financeiras, econômicas, as causas sociais, a questão do domínio, soberania, a parceria entre a igreja e o Estado. Isso seria matéria para um outro seminário, outro encontro. Aí é parte do livro que eu falei, desse livro que tem sido uma novidade no meio acadêmico, porque é um livro que nós adquirimos num leilão. Talvez sejamos das raras pessoas que tem esses documentos. Bom, e aí nós vamos mostrar aí nossas réplicas dos equipamentos de tortura, lembrando a vocês que a tortura era a forma de extrair a confissão, e extraindo a confissão, o réu receberia então a absolvição pelos pecados de heresia. Então, no fundo, a Igreja Católica queria a salvação do herege, né? E por isso que a confissão era importante. Ele reconhecer o pecado dele, no caso de judaísmo, era crime de judaísmo. Eram os processos da Inquisição, mostra claramente o tipo de crime, e judaísmo era um crime. O réu confessando, ele também daria direito à corte de confisco dos bens. Aí entra o aspecto econômico. E também, pelo ato da confissão, ele inocentava a corte das consequências e das sequelas das torturas ou mesmo da morte. Bom, e aí nós vamos passando a Inquisição em Portugal, aqui isso é importante, a fogueira na Praça eu não sei se essa aqui é a Praça do Comércio, em Lisboa, e a Inquisição no Brasil. Nós vamos mostrar aí os tipos de crimes da Inquisição, a presença
dos judeus holandeses em Recife, dali saíram, parte deles voltam para a Holanda, Amsterdã. Esse é um trabalho que nós fizemos no cemitério de Beit Haim, de Amsterdã, onde nós fotografamos túmulos, não é, daqueles que estiveram aqui no Brasil, como o rabino Aboab da Fonseca, Yitzhak Aboab da Fonseca, que foi o primeiro rabino das Américas. Isso é importante. E parte deles também foram, como a história mostra, foram para o Caribe, de lá para a Nova Amsterdã e a fundação da comunidade judaico-portuguesa sefaradita em Nova York. Bom, aí temos também a Inquisição em Minas Gerais. Esse aqui é um mapa que eu gosto muito, que a doutora Neuza fez. Na verdade, ela mostrou ali a chamada Rota do Comércio, e eu gosto de denominar de o polígono dos cristãos novos em Minas Gerais. Vai até Diamantina, Araçuaí, depois desce, passa aqui pela Zona da Mata, entra aqui para o Mariana, Ouro Preto, e vai ali para o sul de Minas, e um pouquinho em direção ao Triângulo Mineiro, ali Paracatu, Patrocínio, ali realmente foi um reduto desses cristãos novos. Como é que nós sabemos disso? Analisando os processos. Analisando os processos, como eles viviam, qual era a profissão, aonde moravam, o que faziam, né? A herança, quando confiscavam os bens, se fazia o inventário. E aí nós temos a relação daqueles que foram criminalizados só por crime de judaísmo, aqui em Ouro Preto e depois em Mariana, porque Mariana era a sede do bispado. Um respaldo muito importante também é para os bandeirantes, que Raposo Tavares, Borba Gato, eram cristãos novos, e poucas pessoas sabem disso, né? Fernão Dias era casado com a Maria da Costa, que era uma cristã nova. Essa Maria da Costa, só para informação, muitos dos nossos amigos hoje aqui do museu conseguiram a cidadania provando ser descendente da Maria da Costa. Isso tem livros, tem documentos, é muito interessante. Bom, e aí nós apresentamos o museu. Eu vou deixar para que você vai apreciar, ler cada peça antiga nossa, do nosso acervo. Aí também tem uma réplica de uma vela do criptojudaica que era usada no Shabat. Não vou falar aqui, vou deixar de surpresa para que você descubra qual era o papel dessa vela virtual já naquela época. Interessantíssimo. Ali do lado direito também pode-se ver um texto cabalístico para tirar mal-olhados, que o judeu também tinha essa parte mística, é muito interessante. Aí objetos de prata do século XV, do rolo do livro de Esther, e nós vamos aí passando rapidamente, e finalmente eu quero já encerrar dizendo o seguinte. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o presente momento, e eu encerro essa apresentação deixando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que podemos viver tempos melhores, estando alertas e sempre alertas aos atos da intolerância, que infelizmente e até semanalmente percebemos através da mídia que há pessoas se explodindo em defesa da fé. Refugiados entregues ao alento, minorias sendo discriminadas e dizimadas. Portanto, celebrar este bicentenário muito se justifica, pois feridas causadas pela intolerância religiosa do passado e nos dias de hoje precisam rapidamente serem curadas. E isto é uma responsabilidade e um dever de todos nós, independente do credo que professamos. Concentrar esforços, começando pelo ambiente familiar, no meio estudantil e na própria comunidade, construiremos uma sociedade mais harmoniosa, justa e tolerante, que preserva e respeita os direitos humanos. Uma mensagem eu deixo agora, pessoalmente, aos descendentes de cristãos novos brasileiros que desejam restaurar as raízes de seus ancestrais. Eu posso dizer que o ser sefaradita é um sentimento que transcende palavras, pois de fato é um reencontro com a memória de seus ancestrais, suas origens. É uma sensação de reencontrar a liberdade de crença, de uma emoção, de uma liberdade acolhedora e tolerante que afasta a acepção
e à discriminação, abrindo portas para a harmonia, para a paz, para a espiritualidade com aquele que tem o registro de todos os povos, a saber, o Deus único de Israel. O profeta Jeremias disse, abre aspas, é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fecha aspas. Esta é a nossa esperança, construir uma sociedade mais justa e tolerante, que preserva e respeita os direitos de todos. E Sebastião Castellón, na época da Inquisição, ele disse que matar o homem não é defender uma doutrina, é matar o homem. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo Miranda Guimarães, por essa preciosa palestra sobre o trabalho do Museu da Inquisição e sobre este livro comemorativo do bicentenário do término da Inquisição luso-brasileira. Bom, eu quero encerrar o nosso evento de lançamento do livro falando que você pode conhecer mais sobre o trabalho do Museu da História da Inquisição, acessando o nosso site www.museudainquisição.org.br. Lá você vai ver mais informações do museu e, inclusive, há fotos também, parte do nosso acervo está lá registrado em fotos e você com certeza vai gostar muito de conhecer o trabalho que tem sido feito desde Belo Horizonte, mas que tem reverberado por várias nações do planeta, inclusive em Israel. Acesse o nosso site e conheça mais o museu, museudainquisição.org.br. Olha, e muitos brasileiros já foram beneficiados com a cidadania portuguesa através do Decreto de Lei Português 30A, que concede a cidadania àqueles que conseguem provar que são descendentes desses judeus que fugiram de Portugal. Se você quiser saber mais informações sobre isso, eu convido você a entrar no site da Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, a Abradim. O site é anusim.org.br, anusim.org.br. Lá você saberá mais informações sobre esse decreto-lei português e como você pode pleitear, se for o seu caso, a cidadania portuguesa. Bem, e por último eu quero dizer que você pode adquirir este livro especial comemorativo dos 200 anos do término da Inquisição através da nossa loja especial, lojamuseuonline.com.br. Lá você pode adquirir o seu livro e chega com toda segurança aí na sua casa. E por último, eu quero convidar você a participar de um sorteio. É isso mesmo, nós teremos agora, nesta live de lançamento, nós teremos um sorteio. Então, logo a gente encerre a transmissão, você pode acessar o Instagram, o perfil do Instagram do Museu da Inquisição. Então, você pesquisa lá, Museu da Inquisição, curta lá com o seu perfil, né? Porque você siga o perfil do Museu da Inquisição, porque tão logo termine aqui a nossa live, nós vamos fazer um sorteio de um livro, de uma edição do livro comemorativo do Bicentenário. Então, terminando aqui, entra lá no perfil do Museu da Inquisição no Instagram e siga o museu para que você possa participar deste sorteio. Agradecemos a todos por participarem desta transmissão de lançamento do livro comemorativo dos 200 anos do término da Inquisição luso-brasileira, convidando mais uma vez para que você conheça o trabalho do Museu da História da Inquisição, acessando o nosso site museudainquisição.org.br. A todos, o nosso caloroso abraço e até a próxima.